de vocês e vai dizer, não, eu sou uma pessoa que estou seguindo a palavra. Como é que você lê aquelas coisas? Meu, eu não amo direito, mas nem os meus amigos. Sabe? Como assim amar os inimigos? Que doido, eu quero fazer farinha do inimigo. Sabe o que me deixa impressionado? A oração do Pai Nosso, né? Jesus nos ensinou a orar assim: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu tô perdido. Se Deus ouvir essa oração minha mesmo, Então, eu tô perdido. Como é que eu perdoo os meus devedores? Então, é complicado o negócio. Então, assim, eu acho que a gente precisa escutar Jesus. E eu tenho certeza. O Sayão, você falou um negócio aí, eu fiquei muito pensativo aqui. Por exemplo, exatamente isso. Como é que era a visão judaica do Messias, né? Vem libertar o povo da opressão do império, né? Então, e principalmente nessa época, por duas razões. Primeiro, porque o pau tá quebrando, o negócio tá feio dos romanos. E mais do que isso, eles tinham tido um sucesso recente na época dos Macabeus. Uhum. Eles conseguiram vencer os gregos, então cresceu a expectativa, tipo, a gente vai conseguir. Então tá todo mundo esperando isso. Tanto é que o Pedrão, sabe, o Pedrão é da nossa igreja. Ele tirou a espada e foi lá e foi pra cima do cara. E aí Jesus falou, não, guarda esse negócio aí, porque não é desse jeito, né? E aí a gente realmente vê um negócio bem único. Colocaram uma expectativa no Jesus, dos tempos, aqueles que viveram com Jesus, colocaram expectativa, até os discípulos, que Jesus seria a solução para aqueles problemas políticos da época. E aí você falou um negócio. Jesus vem e diz assim, em Lucas 17:20, o meu reino não vem com visível aparência. Exatamente. O meu reino está dentro de vós, né? Ou no meio, dentro e no meio. Lucas 17:20. E aí, quando Jesus está pronto para ser assunto aos céus, Atos capítulo 1, os discípulos querem saber. E aí, e o reino? E o reino? Agora o reino vai ser restaurado a Israel? Nós vamos sair fora do Império Romano? E aí Jesus fala assim, olha, não vos compete saber tempos e épocas, mas vocês têm uma preocupação. Vocês serão cheios do Espírito Santo, serão minhas testemunhas, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sobre essa questão de reino, porque tem um pouco a ver do que a gente está falando, você se considera um pré-milenista? Então, essas são coisas que não tem nada a ver com Jesus, né? Não, tem por causa do reino. Então, mas veja, pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo são invenções da teologia sistemática norte-americana em tempos recentes. Essa coisa não existe na Bíblia. Assim, eu vou dizer que eu creio num reino de Deus completo que vai atingir a terra, mas não necessariamente dentro desses quadrados da teologia sistemática comum, porque quando você vê a Nova Jerusalém, você vê que ela desce do céu, acaba a distinção entre céu e terra. Uhum. Então eu não vejo muito sentido, eu vejo que existe a redenção de todas as coisas, mas assim, uma obsessão ocidental, que é depender da cronologia, é querer pegar o pensamento bíblico que trabalha com outro conceito de tempo e botar na agenda, que é botar no Excel. Aí surge o negócio de pré-tribulação, pós-tribulação, pré-milênio, pós-milênio. Tudo isso eu acho que é um jeito... Eu acho interessante essa não nomenclatura, não fechar com uma nomenclatura, com uma linha teológica, mas o fato existe a possibilidade de interpretação de que Cristo vem e restaura e inaugura um reino de 1000 anos, né? Ou então a outra possibilidade é Cristo vem em glória e já instaura o novo céu, nova terra. Só para saber qual que é a sua... Ou a ideia que o reino já está presente e que já começou e que ele vai vir futuramente. Então, mas As duas coisas, o que acontece é que o amilenismo e o pré-milenismo, eles são uma polarização de uma tensão dialética da escatologia que existe no Novo Testamento. O reino já veio e vai vir. Então Jesus diz que o reino já está dentro de vós. E por que está entre vós? Porque o Messias chegou. Então o reino está aqui. Agora, que vai haver uma redenção de todas as coisas envolvendo a terra e a criação, com certeza. Agora, se isso é milênio, cabe no 1000 anos, se 1000 anos no Apocalipse, que é um livro simbólico, pode ser contabilizado, aí depende da religião de cada um. Não, então, mas você tem um pensamento. Não, porque eu acho que esse tipo de sistema, ele não faz sentido, percebe? Acho que a coisa funciona no iPhone e você está ligando no outro. Aí não tem conexão. O que eu entendo é que o reino já chegou e que ele vai chegar. E que vai ter redenção. Entendi. Então, para ninguém ficar chateado comigo, eu não acho que o pré-milenismo, se você quiser tentar encaixar, que um pré-milenismo histórico seria mais razoável. Perfeito. Mas pré-milenismo dentro do dispensacionalismo clássico, aí é só com o Vilela que a minha religião não permite. Eu estou perguntando isso para ele, porque eu até considero o pré-milenismo histórico
na sua maioria, vamos dizer assim, para não fechar no tema, né? Muito aceitável, muito aceitável. O dispensacionalismo também tem muita dificuldade com ele, né? Agora, a visão de que o reino já chegou, que o reino está entre vós, dentro de vós, no meio de vós, e que ele é inaugurado com a pessoa do Cristo, Cristo aqui encarnado nessa terra, é muito legal, muito válido, e eu concordo com isso exatamente, e concordo com a questão de que quando Cristo vier em glória, aí ele instaurará o seu reino eterno. E aí eu chamo de novo céu, nova terra de uma vez, né? Por isso que eu estou te perguntando se pré-milenismo, né? Ou se é amilenismo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque essa é a fome, esse é o desejo do cristão genuíno. Enquanto, desde o primeiro século, nós temos pessoas aguardando Jesus nessa terra, nesse aqui e no agora, para solucionar todos os seus problemas, o Jesus das Escrituras me aponta o fim de toda lágrima, o consolo de todas as coisas na eternidade. Por isso que eu estou perguntando para ele se é no milênio literal ou se o milênio é simbólico, etc. Por quê? Porque desde os discípulos... Você imagina, Vilela, os discípulos andando com Jesus, ouvindo coisas de Jesus, eles compreendendo as realidades do Antigo Testamento como bons israelitas, conhecedores da palavra de Deus, e mesmo assim, com o verbo que se fez carne, com eles não conseguiam compreender todas as coisas que Jesus pregava, né? E como o Saião bem deixou aqui, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi pregado para discípulo, né? A multidão ouviu, os fariseus ouviram, só que o versículo 1 começa assim, olha, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, os seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, as bem-aventuranças, depois sal da terra e luz do mundo, e por aí vai, ouviste o que foi dito aos antigos, e aí a gente vê Jesus ensinando toda a doutrina cristã, para quando ele, quase subindo no céu, ele ter que ouvir se eles seriam libertos de Roma. Quando ele passou 3 anos explicando para os seus discípulos que isso não seria o mais importante, e sim a missão dos discípulos e a restauração de todas as coisas no novo céu e na nova terra. Então o Jesus que promete solução de tudo aqui não é o Jesus da Bíblia. O Jesus que promete solução e fim de todo o dilema, de toda a dor, lá na eternidade, chamada de novo céu e nova terra, é o Jesus que nos é apresentado no Novo Testamento. Um lance que é bem complicado, né, quando a gente pensa nesses tipos de propostas de Jesus ligadas à religião, é a politização de Jesus, né? Inclusive, a história da cristandade, ela passa por um momento muito complicado, porque tudo começa, né, com Jesus e os discípulos e, vamos dizer, os primeiros seguidores raiz, né? Inclusive, essa galera não tinha nem templo, né? Eles se reuniam em casas, eles comiam juntos, eles tinham uma outra pegada, vamos assim dizer. Quando a fé cristã cresce e se desenvolve, né, e se espalha pelo Império Romano, a partir do 4º século, o cristianismo vai se tornar uma religião permitida, e no final do 4º século, na época de Teodósio, ele vira religião imperial. Aí você tem uma coisa meio complicada, que é o cristianismo estatal, com a ideia, inclusive, que esse domínio político da fé cristã talvez tivesse implicações escatológicas, tá vendo? Olha, agora que o imperador é cristão, o reino de Deus está presente. E aí você começa a ver a cristandade perseguindo, a cristandade matando, né? E esse desdobramento da história chega até nós hoje, e aí o que acontece? Vamos pôr fogo no negócio de vez aqui, né? Aí você tem o Jesus da direita e o Jesus da esquerda, né? Você tem o Jesus da posição política X e da posição política. E aí as pessoas olham esse Jesus, selecionam elementos, porque nesse sentido Jesus é útil. Eu diria que o grande problema com Jesus hoje é a gente não se submeter a ouvir e a seguir Jesus e simplesmente ter um uso pragmático de Jesus. E aí você vai ver as coisas mais doidas do mundo defendidas, né, em nome de Jesus, porque você tem uma proposta de pensamento que já vem pronta e a gente encaixa Jesus como se ele fosse o pacote de embalagem para poder vender. Então isso é lamentável. E aí sim eu diria que esse tipo de postura que vem desde os tempos antigos é uma tentação idólatra, quando a gente negocia Jesus com uma determinada finalidade e perde o Jesus que tem a ver com o perdão dos pecados, o Jesus que nos ensina
a ter uma espiritualidade verdadeira e conectada com Deus, um Jesus que nos ensina o que significa justiça de Deus diante da maldade e, ao mesmo tempo, a misericórdia divina, o Jesus revelado nos textos originais da Bíblia. Jesus, essa parte do Sayão falando, né, de direita ou de esquerda, né? Jesus não é nem de direita nem de esquerda, Jesus é de centro? Não, né? Não é isso que eu quis dizer, não. Olha que interessante, a esquerda tem o seu Jesus, a direita também tem o seu Jesus, né? Quando o Jesus das Escrituras, ele não nos colocou posicionados politicamente. Acredito que ele... Então, é interessante isso, porque olha só o que o Novo Testamento faz. O Novo Testamento apresenta no livro de Atos uma ideia para o Império Romano. Olha, vocês não precisam esquentar a cabeça com a fé cristã, que ela não ameaça o imperador. Paulo é cidadão romano, ele usa isso várias vezes. O primeiro cara de importância que se converte é o procônsul Sérgio Paulo. Chega no Apocalipse, você tem uma controvérsia contra Roma. Os reinos desse mundo passaram a ser do Senhor, do seu Cristo. Você tem uma crítica direta. Apocalipse 17, a grande meretriz. Exatamente. Então você tem os dois elementos lado a lado. O problema de hoje, quer ver, ó, Mein Kampf, Hitler, escrevendo na sua postura de ódio contra os judeus. O que ele vai escrever lá? Ele vai dizer, olha, os judeus são isso e tal. E aí ele escreve, bem disse, bem corretamente, nosso Senhor Jesus pegou o chicote e bateu nesses judeus. Então, primeiro, Jesus é judeu. Isso. Segundo, Jesus não bateu de chicote em ninguém. E terceiro, o que ele faz? Para divulgar sua ideologia racista problemática, ele usa Jesus. Os comunistas usaram Jesus. Vamos estudar o Novo Testamento, porque o Jesus original era comunista. Ou seja, todo mundo diz que... Não, o pessoal fala que Atos 2, 42 a 47 é o comunismo na Bíblia, né? É o Stalin e o Lenin, lado a lado. Partir do pão, comunhão, oração, e nada faltava para ninguém, todos tinham tudo em comum. Então ali é o comunismo na Bíblia, Atos 2, 42 a 47. Querem colocar isso junto do lado da Revolução Bolchevique, né? Aí o negócio é complicado. Então, esse negócio... Eu acho que hoje a gente vive um clima pesado no mundo todo, onde as pessoas fazem uma escolha religiosa apresentando, né, a sua ligação com a política, e quem tem que pagar a conta é Jesus. E eles colocam expectativas, todos esses que são muito envolvidos na política e que colocam Jesus no meio da política, eles colocam a expectativa de Jesus no meio da política porque, no final das contas, eles querem soluções para o aqui e o agora. O final de tudo é isso. Por que um é de Jesus de direita, outro é Jesus de esquerda? Porque eles querem que as suas crenças em Jesus resolvam os seus problemas sociais, financeiros, atuais. E o Jesus sempre está nos chamando para a solução de problemas no porvir. Eu estou pedindo a Deus para me dar desespero pela eternidade. O tempo todo. Porque nós levantamos pessoas e idolatramos celebridades, políticos, homens falhos e errantes. Nós colocamos essas pessoas no topo, dizendo, essas pessoas vão resolver o problema do Brasil. Essas pessoas vão resolver o problema do mundo. Com essa pessoa não tem mais guerra. Com essa pessoa não tem mais fome. Querido, você que está me assistindo, guerra e fome vai ter até o último dia dessa vida. Por quê? Porque são sinais da vinda de Cristo. Jesus profetizou guerra, Jesus profetizou epidemia, Jesus profetizou fome, terremotos. E a gente fica assim... Terremotos. E a gente fica assim, com o meu presidente não tem fome no Brasil. Vai ter fome no Brasil até o resto da vida. Com o meu presidente não tem guerra. Vai ter guerra até o fim da vida. São promessas de Jesus para a terra. Profecias, né? Promessas de Jesus para a terra. Inclusive, todos esses momentos, nós passamos por uma pandemia, né, Sayão? Nós passamos pela pandemia.